E Bob Fernandes, que conseguiu sobreviver ao dilúvio lá em Porto Alegre, teve que ir em uma outra casa para poder se conectar com a gente. É verdade isso, Bob? Isso, estou aqui na casa dos queridos professores de História Gilberto Kaplan e Cláudia Wasserman, porque a cidade, janelas voaram, árvores caíram, tempestade a noite inteira, faltando luz no bairro do Bonfim, em vários lugares, obviamente tragédias nos lugares mais desprotegidos da cidade, né? Mas estamos aqui, vai ter uma variação de luz, vai ter variação de luz, etc. Mas aí os ouvintes queridos entenderão. Boa tarde a vocês, queridos. Boa tarde a todos. Embora. Você vai de um Bonfim para o outro Bonfim, né? É isso. De Bonfim a Bonfim. De vez em quando, com a Paula. Você não abre mão. Com a Paula, é isso. Com a Paulicene desvairada no meio. Nós temos que achar Nosso Senhor do Bom Princípio. Agora, começando aqui, que tal a gente falar sobre as descobertas do celular do famoso tenente-coronel, ajudante de ordem do ex-presidente? Vocês acompanharam isso aí, não? Olha, esse celular é um tesouro. Não é um celular. Esse rapaz estudou a vida inteira à custa do Estado, ganhou muito bem, porque a remuneração militar não é exatamente aquela que figura nas relações de vencimento do funcionalismo público. Há sempre uma porção de acréscimos, porque aprendeu um pouco de inglês, porque melhorou o inglês, porque tudo isso vai representando algo mais a receber no fim do mês. E, no entanto, esse rapaz se volta contra o próprio país, contra o Estado, e se vê hoje numa situação merecedora de uma punição altíssima, que leve em consideração tudo o que o país e, portanto, a sociedade, a população, os pagadores de impostos, os que compram alguma coisa porque nessa coisa estão embutidos impostos incríveis, por menos que a pessoa ganhe, por menos que a pessoa tenha no bolso, paga impostos incríveis, absurdamente altos no consumo. E esse rapaz desprezou tudo o que recebeu da sociedade por intermédio do Estado e atentou contra esse Estado, contra a sociedade, contra a democracia, contra a Constituição, contra a liberdade, contra os direitos, contra os deveres dele. Espero que haja um julgamento justo, e justo será duro com ele. Espero que esse julgamento não cometa nenhum excesso, nenhuma imprudência, mas, sobretudo, que não falte. Pois é, eu estou vendo aqui também uma coisa que complementa, que o presidente Lula, que tire imediatamente do cargo o coronel Jean Laward Jr., ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, agora lotado em Washington, nos Estados Unidos, que trocou mensagens golpistas com Mauro Cid. Vocês viram isso aí? Mário, assinando embaixo tudo que você disse, que o Jânio já explanou, eu
apenas diria que o buraco é mais em cima. Tudo que está ali é extremamente útil para o julgamento, para a história, mas o Mauro Cid, chamado Cidão, ele é filho de um colega general de Bolsonaro que estava na Apex em Miami recebendo em dólar. Ele é um personagem importante porque é o ajudante de ordens do Bolsonaro, mas pelo que eu li, porque aqui em Porto Alegre as condições não estavam boas de manhã, ele diz, infelizmente não vai dar para dar o golpe, etc. Ele encaminha, ele tem o roteiro do golpe de Estado, intervenção militar, mas o buraco é mais em cima. O alto comando do Exército, a casta que estava no alto comando do Exército, nas forças militares, tem plena responsabilidade sobre tudo aquilo. Quando uma nota oficial pressionou o Supremo Tribunal em 2018 para impedir que Lula pudesse haver, em resumo, pudesse haver candidato, o próprio Vilas Boas comenta no livro que aquela nota foi submetida ao alto comando do Exército. Tudo aquilo que a gente viu nas portas dos quartéis não existiria sem a participação, a omissão ou cumplicidade dos generais, dos comandantes dos quartéis. A encenação das urnas falsas, a presença de mais de 6 mil no governo, sobrevoo com o presidente da República no dia que pediam ditadura e AI-5, tudo aquilo é parte desse pacote. O Mauro Cid, que é um Forças Especiais, eu acho que ele vai assumir a peteca sozinho. Adoraria se ele resolvesse, numa crise qualquer, contar o que foi tudo isso. Aquele 8 de janeiro é o desaguar de tudo e uma encenação, porque não existiam possibilidades nem internas nem externas para um golpe militar que isolaria o Brasil. Aquilo ali é um fogo de barragem para poder manter poder. E o Mauro Cid, eu acho estranho, inclusive, que um general, que um coronel, tenente-coronel dessa área, das Forças Especiais, mantenha tudo isso no seu celular, com o tempo todo que teve para se livrar. Ele está ali praticamente sendo imolado, porque ele não terá o que dizer além daquilo, né? Aquele Plácido que aparece ali, aquele outro que aparece trocando mensagem, pedindo pelo amor de Deus que ele diga para o chefe, era o secretário executivo do GSI. Aquele cidadão que aparece de uma maneira mais incisiva ali, pedindo, fala para ele e tal, era o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, que tinha como titular o general Heleno. Então, é óbvio que o Cid tem que pagar por isso, mas é também muito claro para mim que isso busca, ou ao final, quando se fica em cima desse episódio, que não se esqueça a responsabilidade dos demais todos. Braga Neto agora está num partido que está sendo ocupado pelos militares, e ele disse numa entrevista, não sei se vocês viram essa semana, a Globo News, que não, eles estão me surpreendendo, estão se mostrando muito organizados e querem servir ao país num partido político. Eles não servem ao país nos quartéis, não servem ao país no Exército, nas Forças Armadas. Então eu acho que é muito importante esse documento, mas que não percamos de vista, eu digo, as pessoas que não estarão acompanhando isso mais de perto, né, para não se eleja um personagem e que se esqueça da responsabilidade dos seus superiores. O Mauro César jamais, esse Cid, jamais estaria dentro de um palco durante um debate presidencial sem que houvesse autorização do alto comando. Assim como não estariam recebendo joias e caçando joias sauditas sem que houvesse a plena concordância do alto comando. O tenente que traz as joias dentro da sua mochila, ele recebeu uma ordem do almirante que com ele viajava para carregar as joias. Então, concordo plenamente. Só espero que não percamos de vista que o buraco é mais em cima. Não percamos, que eu diz, a CPI. Né? O buraco é mais em cima. O Mauro Cid fará um favor, pagará a conta,
mas que não pague sozinho. E que, num momento de lucidez ou desassombro, conte o que foi essa história toda. Que, aliás, a gente ficou assistindo, né, ao longo dos anos essa história. Que bom que apareceu isso. Nesse episódio, nessa história de Mauro Cid, há uma informação ou confirmação que eu reputo muito importante. É muito instrutiva com vistas ao futuro imediato, futuro próximo. Esse rapaz entrou na vida militar e cumpriu toda a sua vida militar sob regime democrático, sob regime constitucional. Tudo se passou para ele na vida militar dentro dos 38 anos que nós percorremos, que o país percorreu desde a Constituição, desde a Constituinte e portanto, da Constituição de 88. Isso significa a história desse Cid, o celular, esse tesouro que é o celular do Cid, demonstra que nada mudou na formação ideológica, cultural, entre aspas, humana das carreiras militares, particularmente da carreira no Exército, da formação do oficial do Exército. E essa é a razão pela qual eu insisto em que, se não houver e enquanto não houver uma revisão séria, honesta, sem corporativismo, da formação da oficialidade brasileira, a democracia no Brasil não terá a menor segurança, a menor certeza do seu amanhã. Estará sempre sob risco, o que significa que o próprio país estará sob risco de cada vez maior atraso. Isso, Jânio. Esses que assistiram e participaram disso agora de maneira assintosa ou omissa serão os coronéis e os generais daqui a 40 anos. O que vai sair daqui a 20 anos? Os anos 40, daqui a 20 anos essas pessoas estarão comandando as Forças Armadas. Então, se isso não houver algo muito importante que ponha a coisa no rumo, não vai parar. É isso. Agora, só um minuto, duas coisas. Primeiro, nós estamos transmitindo pelo YouTube Betron 1, mas também, principalmente, pelo YouTube Bob Fernandes, que é um canal importantíssimo de comunicação. A segunda coisa é o artigo de Jânio, hoje, no Poder 360. Ele lembra que hoje o presidente Lula vai inaugurar a Norte-Sul Ferrovia e homenagear José Sarney. Em 1987, esta figura aqui maravilhosa que está aqui conosco denunciou a combinação que houve para a concorrência. Ele, com a inteligência e tudo, pegou um classificado lá da Folha e publicou o resultado da concorrência de uma maneira que as pessoas nem ligaram. Quando saiu igual, pá! Foi boa aquela, hein, Jânio? Que repercussão fantástica e que serviço público, rapaz, que você, como um grande jornalista, entre outros, prestou a essa nação brasileira, né, meu amigo? Olha, aquela foi boa dependendo do ponto de vista. Do meu teve coisas boas e coisas pouco agradáveis, digamos. Agora, foi depor no Senado. Fui depor numa comissão parlamentar de inquérito.
na Polícia Federal, na Polícia Estadual e sob ameaça de processo na Lei de Segurança, que foi uma intenção do então ministro do Trabalho, José Geraldo Tavares, que estava envolvido, eu cito hoje até, estava envolvido na trama que produziu a fraude licitatória. E, enfim, o próprio Zé Tavares, os donos das empreiteiras e tal, não podem ter achado que foi uma boa. Claro. E eu acho que para o Tesouro Nacional, para despertar o país, ou enfim, parte do país, uma parte significativa do país, para a maneira como se procedia no uso do dinheiro público quando se tratava de obras públicas e de licitações, nesse sentido foi uma boa. E foi uma lição para o jornalismo e entrou para a história de como se faz jornalismo. Isso. E é por isso que nós estamos falando aqui disso hoje. Exatamente. Sim, Bob, você também tinha outro assunto que você queria comentar? Não, eu acho que essa é uma semana de farsa, tragédia, escárnio e deboche. Então, antes de uma coisa muito importante que a gente pode falar mais adiante, eu queria fazer pequenas observações. Deboche e gargalhadas vendo o senador Marcos Duval fantasiado de véio da van na televisão, mentindo para si mesmo e para o país inteiro. Aquilo é um espetáculo grotesco ontem, depois de uma busca e apreensão sobre sua participação ou não, etc., exatamente como no 8 de janeiro. Gaguejando, tremendo, piscando e dizendo, não, eu não estou preocupado, tal. Que figura absolutamente grotesca, fantasiado de véio da van, verde e amarelo, com SWAT e tal. Isso parece ser uma encenação, né? Uma coisa incrível. Uma outra coisa muito importante que aconteceu e grave é que 70 dias depois daquele moleque deputado de Minas Gerais, Nicolas, não sei que das quantas, se fantasiar, botar peruca, debochar dos trans no palco, a Câmara do senhor Lira, a pedido de do partido de Michele Bolsonaro, que se diz defensora das mulheres, agora cercada por militares, o tal do PL, abriu um processo no Conselho de Ética contra 6 deputadas mulheres, coisa de uma Câmara e de um presidente misógino, né, machistas, que são Célia Chacriabá, Sâmia Bonfim, Talíria Perrone, Érica Cocai, Fernanda Melchiona e Juliana Cardoso, 4 do PSOL e 2 do PT. Por quê? Porque naquela trágica votação do marco temporal, elas em coro se referiram aos eleitores parlamentares como assassinos. E eu não sei que gritaram assassino para as bancadas do Boi, Bala, Bíblia e principalmente a bancada da Bola, né? Quando eles votavam. Eu não sei que definição se pode dar a quem vota uma coisa que assegura a invasão de terras indígenas, a continuidade do genocídio indígena, e não sei que outra definição se pode ter. E isso em uma semana, e sendo que tem gente que está na fila do Conselho de Ética já há meses. Então, era essa observação, até lembrando o que o Jânio disse há uma semana sobre as agressões continuadas às mulheres. Então, esse processo é mais um absurdo e um escândalo, né? Eu acho que isso é importante dizer. A outra barbaridade da semana, pela forma como foi feita, foi o tal do projeto que pune, inclusive com prisão, quem discriminar políticos ou autoridades
que por acaso sejam réus em processos judiciais em andamento ou quando ainda for possível recorrer na ação. Bem, essa lei inclui familiares e eventuais colaboradores. Só políticos e autoridades são 99 mil no país. E está dito, e o problema é a ambiguidade quando diz acusar políticos por condutas que viraram caso de justiça, mas que ainda não transitaram em julgado. Pergunta, quem vai definir se o que nós estamos falando aqui ao citar alguém é discriminação ou não? Por exemplo, se eu disser que é um escândalo alguém investigado por contrabando internacional de madeira ser relator da CPI do MST, isso é um problema? Ou que parlamentares que têm processos na justiça não podem produzir uma lei que os torne blindados a isso? Isso é o quê? Só falta, como James Bond e chefes da CIA, receberem uma ordem para matar. O resto está aí no pacote todo, né? Se fosse isso estendido a todos os cidadãos, teríamos uma coisa razoável e aceitável e até preferível, como em países como a Suíça, como enquanto ninguém está condenado, você não pode ter o nome citado, não pode acontecer nada. Aqui o que a gente tem todo dia nesses programas que usam a violência com violência e eleger bancadas? A citação dos pobres e miseráveis a qualquer sejam culpados ou não. Então essa lei é desta forma que foi feita, é uma barbaridade. Espere-se que o Senado bote um freio. É de autoria de quem, Bob? Eu fiquei curioso. Da filha da senhora Dina, se não me engano, que vem a ser filha do Eduardo Cunha. Dani de Daniela. E isso feito em uma semana, não passou por comissão alguma. Agora, é óbvio que na Câmara, no topo da Câmara, há muita gente interessada nisso por motivos que veremos na sequência deste programa, né? Pois vamos então entrar aí, Arthur Lira. Dani Cunha, exatamente, do União Brasil do Rio de Janeiro. Sim. E Arthur? No capítulo de perseguição mesmo, perseguição às mulheres na Câmara dos Deputados, nesse capítulo houve, na semana que passa, uma informação, uma notícia muito boa. Condenado Jair Bolsonaro pelas agressões verbais. Reaberto o processo. Reaberto o processo. Maria do Rosário. Isso, foi reaberto o processo, estava suspenso enquanto ele era presidente. Reaberto o processo, exatamente. É uma notícia extremamente reconfortante, porque o silêncio em torno desse episódio e de outros do mesmo Bolsonaro, também de agressão verbal a mulheres, aquele sumiço era muito, muito, muito revelador das discriminações que continuam aí a se multiplicar pelo país afora. E só para recordar de novo, essa lei de blindar políticos enquanto se ataca mulheres dentro do PL, da defensora das mulheres, assim tem se vendendo no horário eleitoral, a senhora Michele Bolsonaro. O negócio tá bom. Vem cá, e Lira, como é que anda aí a história do... Olha, aí é um assunto pesado, vocês podem começar que depois a coisa tá feia, viu? Diga aí, Jânio. Olha, nós já temos a experiência com o Eduardo Cunha para sabermos o que se pode ou não esperar de Arthur Lira. O que há de curioso nisso é o seguinte: o Lula
presidente Lula é uma pessoa crente no poder das negociações, né? Tenta insistentemente as negociações, mais negociações com Arthur Lira. Chega a alguns resultados e em seguida vê-se traído. Há um momento em que as negociações se tornam absolutamente inúteis, para dizer o mínimo. Do meu ponto de vista, já se chegou a isso em relação a Arthur Lira. Não adianta negociar nada com Arthur Lira. Ele manobra para se esconder atrás de supostas justificativas e lança a sua boiada na Câmara para chifrar o compromisso assumido com Lula, negociado com o presidente da República, com o representante do presidente nas negociações, em outras negociações, que é o Alexandre Padilha, o mesmo com Fernando Haddad e outros. Chega de negociações. Está demonstrado que não adianta. É preciso pensar numa outra solução, porque o confronto puro e simples também não é desejado. Mas há uma coisa chamada opinião pública. E essa opinião pública, quando mobilizada, costuma responder. Lula sabe lidar com a opinião pública mais do que qualquer outro. Ninguém no país lida tão bem com a opinião pública. Então, do meu ponto de vista, Arthur Lira deve ser pura e simplesmente riscado de qualquer consideração respeitosa e esperançosa. Não adianta. E aí, Bob? O que é que você acha? Então vamos. Diga, Bob. Então vamos a Arthur Lira, que tem um conjunto de informações. Vocês vão me interrompendo, porque eu acho que é uma coisa importante até para reflexões e fatos. O Kennedy Alencar, que é um repórter muito bem informado, ele disse que o Arthur Lira e Centrão querem o Ministério da Saúde e o Haddad no lugar do Rui Costa. E aí vamos a alguns fatos que ajudam a entender algumas dessas intenções. Primeiro, o Danilo deve ter aí no ponto um vídeo que a gente pôs outro dia, que a gente pôs, a parte importante naquele dia era o Renan Calheiros dizendo da lavagem de dinheiro. Mas hoje a parte importante para no que nós vamos entrar é a parte inicial. Eu acho que o Danilo está com isso aí no ponto. Não sei se é o Danilo ou Abraão. Danilo, coloque aí, Danilo. Vou concordar com o que o Arthur Lira faz com o estado de Alagoas. Não vou. Agora, recentemente, o Arthur Lira privatizou a prefeitura de Maceió. Nomeou 6 ou 7 secretários. O secretário da Saúde, da Educação, mais de 60% estão nessas 2 secretarias. Ele vai fazer com Maceió o que o Arthur Lira fez com o Hospital Veredas. Botou a ex-prefeita de Campo Alegre para ser diretora financeira, para drenar pela diretoria financeira os recursos públicos do hospital, e hoje o Hospital Veredas está paralisado, com 5 meses de salário atrasado. Bem, então vamos a isso. O Hospital Veredas, que não são as veredas do Guimarães Rosa, tem a direção financeira de Pauline Pereira.
a citada por ele, ex-prefeita de Campo Alegre, é prima de Arthur Lira e irmã de Joãozinho Pereira, que vem a ser o atual diretor-presidente da Codevasp, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, em Alagoas. Leia-se uma das veredas do orçamento secreto Codevasp. Joãozinho era e continua diretor da Codevasp por desejo e pedido de Arthur Lira. Esse hospital já foi uma cooperativa de usineiros, hospital privado com leitos SUS, portanto suscetível a emendas parlamentares. E como disse o Renan, com dívidas e há meses com problemas. Renan cita também nesse áudio que Lira privatizou a prefeitura de Maceió, indicando 6 ou 7 secretários, entre eles da Saúde e Educação. E quem Arthur Lira indicou para ser o secretário da Saúde? Luiz Romero Farias, que vem a ser irmão do finado PC Farias, parça de Collor, PC Farias, tesoureiro de campanha e farsa do finado PC Farias de Collor naqueles inesquecíveis anos. Luiz Roberto Farias foi executivo do Ministério da Saúde naquela era. E como correspondente dos Estados Unidos, eu falei com Pedro Collor à época, fazendo uma capa de revista que eu acho que o nosso Danilo tem aí agora, sobre os negócios escusos de Pedro Collor, irmão e delator de Fernando Collor. É isso, escusos negócios de Pedro, tá? Essa aí. Enquanto a gente investigava o PC Faria nos Estados Unidos, chegamos aos negócios do irmão, que queria vender AZT e luvas cirúrgicas para o Ministério da Saúde. Só que, num jantar no Recife, em Apipucos, o anfitrião Eduardo, primo de Teresa Collor, e Pedro comentam o assunto e eu entrevistei Collor. E a conversa era a seguinte: esse PC Farias é fogo. Os negócios da Central de Medicamentos do Ministério da Saúde de $1 bilhão são sob controle de Luiz Romero Farias, que não abre mão disso por causa de etc. 3 décadas depois, temos Luiz Romero Farias de volta à política e na saúde e em Maceió, jogando com Lira. É muito amor pela saúde. Ainda que Maceió, diz o jornalista Odilon Rios, do Repórter Nordeste, tem a pior cobertura de saúde nas capitais nordestinas, dados do Ministério da Saúde. Há uma outra maneira de refletirmos sobre essa coisa que o Kennedy Alencar diz de afastar o Haddad do Ministério da Fazenda e entendermos um pouco mais. Tem uma matéria, uma reportagem extraordinária essa semana, Jânio, Mário, que está sob absoluto sigilo na chamada mídia comercial. É uma matéria extraordinária do Lúcio de Castro, que depois pediu que eu mande uma mensagem que eu mandarei, filho de Marcos Castro, e só para poder passar logo a mensagem. Ele disse que quando ele encontrou uma vez, Jânio, que ele não lhe conhecia, estava Lédio Carmona, etc., e ele sentiu como se estivesse vendo, como viu pela primeira vez, o Zico, e que ele lhe apurriou muito naquele jantar, lhe falando muito, etc, etc. Ele pediu que ele dissesse isso hoje. Mas ele fez uma matéria extraordinária na agência Spotlight essa semana. Eu recomendo aos amigos que vão à página Spotlight no Twitter. Eu vi o homem ontem, bomba rapaz, de Alagoas. Policial, e acho que o Danilo tem aí. Policial aliado de Lira fez R$1 bilhão em contratos, bilhão de reais, comprou fazenda de 1 milhão de metros quadrados e mansão que era de membro do PCC, mas dá plantão de 24 horas na Polícia Civil. O homem bomba é o policial civil de Alagoas, Murilo Sérgio Jucá Nogueira Júnior, a quem citamos nessas últimas 2 semanas naquele episódio, porque aqueles 4 milhões e 400 da Operação Efeso foram encontrados num gabinete e endereço dele. Isso vocês devem se lembrar. Ele recebeu, segundo a polícia, recentemente, entre outros, R$550 mil de Edmundo Catunda, sócio da Megalic, que é aliado do presidente
Lira e que vende aquelas kits de robótica famosos sendo investigado. Mesmo policial, dono daquela Hilux preta, espécie de carro-cofre durante a campanha, que foi doado durante a campanha para Arthur Lira e foi flagrado pela Polícia Federal, doado pelo valor de R$4.000, né? Esse policial recebe R$10.000 por mês, tem 7 empresas, um capital de 23 milhões, fazenda comprada junto a Monsanto, a 1º de setembro de 21, com 1 milhão de metros quadrados ou 100 hectares. O policial que doou a Hilux tem contratos com governos estaduais, prefeituras e a União no valor de 1 bilhão. E a reflexão, o que isso tem a ver com o suposto desejo de Haddad para longe da Fazenda e para o Ministério da Casa Civil? Porque naquele troca-troca de ministérios, o COAF saiu do Ministério da Fazenda para ir de novo para o Banco Central. E foi o COAF que rastreou todas essas movimentações financeiras de amigos e ex-assessores, etc., do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, naquele troca-troca, teve um súbito desvio do local onde o COAF atuava. E para lembrar, o COAF foi a cenoura que Bolsonaro ofereceu para o Moro e para o Ministério da Justiça. Cenoura rapidamente retirada diante do, digamos, currículo dos Bolsonaro, se aquilo permanecesse nas mãos de Moro. Essa é uma história que eu acho que explica por que esse desejo súbito, ou pelo menos nos leva a desconfiar por esse desejo súbito revelado pelo Kennedy Alencar de que a Fazenda saia das mãos de Haddad, que iria para o lugar de Rui Costa na Casa Civil para administrar aquele monumental conjunto de pepinos que é negociar com os centrões e bancadas da vida. Flávio, filho do presidente, está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo COAF. E a Câmara dos Deputados acaba de tirar definitivamente de Moro o poder sobre o COAF, prometido como arma fundamental no que seria o superministério da Justiça do então juiz Moro. Algumas das manchetes trataram como derrota do governo e não como derrota de Moro. COAF, aquele conselho que rastreia movimentações financeiras suspeitas, agora um poder nas mãos de Paulo Guedes, ministro da Economia. Diante do que se move contra os Bolsonaro, há quem entenda o COAF trocar de mãos de Moro para Guedes não foi notícia tão má para o presidente Bolsonaro. Agora, Jânio, com esse que a gente está vendo aí, a impressão que eu tenho é que o presidente Lula continua tentando negociar com Arthur Lira. Você sente em algum momento assim que ele já começa a desistir ou pode vir a desistir dessa negociação? Não, eu não percebi nada nesse sentido. Pelo contrário, ele tem a boa fé de acreditar que quem negocia vai cumprir aquilo que negociou, aquilo que ficou estabelecido com um compromisso mútuo. Eu não tenho essa mesma boa fé, embora não tenha má fé, mas acho que a essa altura nem é mais o caso de discutir se Arthur Lira merece ou não alguma negociação. Acho que esse capítulo, pelo menos nesse sentido, deve ser encerrado, deve estar encerrado já, porque está mais do que demonstrado que os acordos com o MDB, que tem 3 ministérios nesse governo, não são cumpridos.
os acordos com a União, com o União Brasil, não são cumpridos, são fechados direitinho, negociados, mas não são cumpridos por parte das bancadas. E esses dois segmentos da Câmara são decisivos nas votações. Lula negocia, sai da negociação com a garantia de que, em troca de mais participação de integrantes desses partidos no governo, as votações necessárias aos seus objetivos de governo serão consideradas seriamente pela Câmara. Mas o que acontece é o oposto. A traição é uma regra atualmente na Câmara. E não tem mais sentido discutir, conversar, negociar com Arthur Lira, nem comentar sobre Arthur Lira. Mas, Jânio, não tem cabimento mais, hein? Você falou agora há pouco na opinião pública e eu me pergunto, apesar do silêncio da chamada mídia comercial, esse assunto na internet, é evidente, se espalhará, né? Isso contaminará as relações de alguma forma, porque a Polícia Federal segue investigando e seguindo o mote, bordão e máxima de Watergate, siga o dinheiro. O dinheiro está sendo seguido e está levando a esses lugares que nós estamos vendo. Como isso não contaminará, de alguma forma, essa relação? Porque é o governo, que a Polícia Federal é o governo, a Justiça... Isso não... Em algum momento, essas coisas não poderão continuar assim. O Eduardo Cunha, durante meses, foi sendo acusado, e uma hora a água chega no pescoço. Quer dizer, ou ele será inocentado, e tudo isso é ficção, apesar da profusão de documentos, inclusive tem alguns que estavam na mão do Danilo, não sei se ele conseguiu exibir, né? Que mostram uma proximidade muito grande. É uma proximidade muito grande. O cara que emprestou o carro, isso está na prestação de contas do próprio Arthur Lira. Aí, essas são as empresas. O policial que recebia 10 mil, tinha 23 milhões. E o extraordinário é o seguinte, é que a Polícia Civil de Alagoas, vejam bem, a imprensa não deu zorra nenhuma, chamada imprensa comercial. A polícia ligou para o Lúcio de Castro, dizendo-se pasma com a existência de um policial que fazia plantão de 24 horas, tem 1 bilhão em contratos e 23 empresas de 23 milhões. Eles desconheciam, eles não sabiam. De onde a gente pode concluir o seguinte, pelo menos o seguinte, que esse policial é um cara de uma inteligência extraordinária, um grande atuador, ao contrário do outro policial que é da SWAT e que estava bancando o palhaço ontem à noite, dos palhaços, durante o dia inteiro na televisão. Quer dizer, como é que esse assunto, a gente vai fazer de conta que esse assunto não contamina o outro? Como se tudo isso que está sendo dito e a investigação não dissesse respeito a amigos e assessores próximos do presidente da Câmara. Eu acho que isso em algum momento é parte do jogo, se é que já não é parte do jogo, né? Ou não? Olha, eu não estranho nada que a polícia telefone para o Marcos de Castro para se informar. Lúcio. Para o Lúcio de Castro, Marcos era o pai. Seu amigo. É, meu colega e amigo. Porque, sem a menor dúvida, o Lúcio de Castro é muito mais informado do que a polícia, inclusive sobre a polícia. O Marcos de Castro é um repórter nada menos do que sensacional. É extraordinário.
é uma coisa incrível que ele consegue apurar, revelar e tal, é de uma coragem incomparável. Mas, quanto às investigações e aos possíveis processos, nós tivemos uma sorte, uma observação paralela. Nós tivemos uma sorte incrível em, de repente, contar com Alexandre de Moraes no Supremo e Flávio Dino no Ministério da Justiça. Olha, isso não é para qualquer país, não é coisa que no nosso se repita, aconteça com facilidade. O Temer, Michel Temer, quando indicou Alexandre Moraes para o Supremo, com toda certeza, não esperava nunca que o Alexandre Moraes se revelasse a pessoa séria, rigorosa, corajosa, disposta, leal à sua magistratura, e nos tem brindado aí com um trabalho espetacular. Então, acabamos de falar de 3 pessoas que nos honram, que são o Lúcio de Castro, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Quanto aos 2 últimos, de quem não sei o suficiente para falar, seja o que for, do seu futuro, posso dizer que espero que eles continuem sendo o que têm sido. E o Lúcio de Castro, eu tenho certeza, conheço bem, tenho certeza de que continuará fazendo essas coisas maravilhosas que ele faz. Esse site dele, Bob, chama-se Spotlight. Isso. Exatamente. Rapaz, olha, eu tenho acompanhado aí, é muito bom mesmo. Agora, tem um fato aqui extremamente importante. Declaração é a seguinte: depois eu digo ao autor, não aceitarei cassação nenhuma dia 22. Farei uma greve de fome feroz. Posso até morrer, mas não vão caçar Bolsonaro. Silas Malafaia. Eu agora fiquei preocupado. Eu não sei porque quando você falou o nome, eu lembrei do Boechat, do finado Boechat, que fez uma importante recomendação ao Malafaia. Que foi ótimo, maravilhoso. Anos atrás. E o Pix, rapaz, e o encontro com Deus de Deltan Dallagnol, rapaz, o Brasil tá cheio de piada também. Cara, né? Isso, a gente tem que ter a sessão do escárnio e do deboche e da farsa e tragédia toda semana, porque é uma coisa inacreditável, né? Aquele espetáculo daquele Marcos Duval ontem sendo desmoralizado pela Natuza Neri ao vivo, o cara gaguejando, mentindo para si mesmo, sem saber o que falar, tudo aquilo. A gente vê ali a dimensão das pessoas que isso que nós vivemos nos anos anteriores elegeu, né? Aquele relator, o cara acusado de contrabando de madeira invadindo outro dia um barraco do pobre e miserável assentamento de uma maneira arrogante, tudo aquilo é um espetáculo grotesco. Esse Marco Duval é aquele que inventou conversa com Bolsonaro, conversa com Alexandre de Moraes, a propósito de jogadas espetaculares pró-golpe, anti-golpe. E
Ele ontem dizia que ele tinha uma estratégica de persuasão, uma coisa grotesca, cara. Ele tem uma solucionática. É o quê? Ele tem uma solucionática, é isso mesmo. Não, olha. Tá feio o negócio. Mas olha, eu acho que eu até comentei que eu soube que a chamada mídia comercial mandou repórteres para Alagoas. Parece que tem gente lá fuçando tal, porque aquilo ali vai longe, viu, gente? Não para por aí, não. E a mídia convencional nisso tudo? Não, é impressionante, porque essa história do Lúcio de Castro, nem para desmentir, não tem nada. Eu procurei ontem, googlei. Você tem na rede, nós aqui, as redes, os sites, etc., mas não tem nada, não tem uma linha, nem para dizer, olha, esse cara delirou, não existe. Até porque também não tem como dizer, né? Mas o fazer de conta que não existe, isso desde os tempos de Carta Capital que eu falava, preparem-se para o estrondoso silêncio, que é uma arma poderosa, uma das mais poderosas armas da imprensa brasileira, é a imposição do silêncio quando você não quer tratar de um assunto. Você faz de conta que não existe e vamos em frente. O Lúcio de Castro tem recebido esse tratamento há longo tempo. É uma sucessão de coisas da maior importância que ele consegue desvendar, que ele põe nas redes, que as redes recebem e agradecem e frequentemente contribuem, mas a mídia convencional, não. E é por isso que nós estamos fazendo de tratar desse assunto aqui, recomendando que leiam esse material, que é absolutamente impressionante. Spotlight, não esqueça. Agora, eu vi também que o presidente Lula, numa reunião ministerial ontem, criou uma força-tarefa para acelerar as indicações a cargos do governo. Aí, não sei, é a tal história de acreditar já na negociação, você acha mesmo? Eu só posso atribuir a isso porque essa fé que o Lula tem na negociação, de um lado é justificada, é racional, é inteligente, mas está comprovada, mas de outro deixa de funcionar. Não é uma especialidade do Arthur Lira descumprir o compromisso, mas no caso está sendo dramático para o governo Lula, para os projetos de Lula, para os objetivos que ele tem, esse descompasso entre crença no compromisso e infidelidade ao compromisso. Aí a gente fica numa sinuca de bico, né? Porque vamos ver o que acontece, né? E aí, Bob? Não, também tem bons números ou bons indicadores caminhando na economia. Isso certamente dá um oxigênio, né? Se as coisas continuarem. Tem um importantíssimo depoimento essa semana, aliás, essa coisa de desvestir o santo, que foi pena que eu esqueci de pegar esse vídeo, não sei se dá tempo ainda, da Luísa Trajano, dizendo em bom português para o Roberto Campos Neto que ele tinha que baixar os juros, né? Porque senão as coisas não aguentam. E eu adorei a hora que ela fala assim: e vocês aí podem bater palma, porque eu estou falando do que vocês falam nos bastidores e não estão falando aqui agora.
Mais uma vez, uma mulher chamando os bravos empresários a dizer o que dizem e ficam se escondendo quando estão diante do todo-poderoso presidente do Banco Central, senhor Roberto Campos Neto. Que, aliás, agora recebeu de presente o COAF. Não nos esqueçamos desse COAF. Esse COAF é um personagem da semana, do mês. Foi o COAF que começou a rastrear tudo isso aí. Vamos ver onde ele chega. E a Luísa Trajano, é muito bom poder dizer isso. Luísa Trajano é uma pessoa excepcionalíssima. Excepcionalíssima. Como empresária, como inteligência, como pessoa, como disposição de enfrentar essa massa empresarial anódina, né, que não está ali só mordendo. Forma, não tem cheiro, não tem voz, não tem nada. Mas ô Mário, capture essa imagem para um próximo programa seu ainda hoje. O que eu sinto, tecnicamente, eu sabia dessas explicações, lógico, muito mais profunda que você deu, porque eu estou recebendo ela todos os dias. Mas você sabe também que entre a realidade e a teoria tem um buraco grande. Eu estou vindo de seminários latinos em Madrid, em Nova York, agora, e o nosso juro é criticado em todo lugar. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, assim, foi a maioria. Então, eu estou te pedindo, a pequena e média, eu convivo há 7 anos, sou voluntária, eu dei 600 lives na pandemia, o que vocês fizeram de medidas provisórias, eu até te falei na época, eu coloquei o que e como, foram muito, muito bem feitas, ela não está aguentando. Maravilha, eu me dou muito com ela. Enriquece o que ela disse, né? É tão bonito ouvir essa voz, frágil, simpático. Os machos tudo escondidinho ali para não ficar mal com o poder, ela vai lá e chuta o balde. Os nossos vozeirões falando para dentro e essa vozinha feminina dizendo o que há de ser dito. É isso. Formidável. Gran finale. Ela é, rapaz, uma figura fantástica. Ela é muito amiga, Xande Bob, de minha filha Duda, né? E sempre se encontram. Era muito amiga de Eliana também. A Eliana, quando morreu, ela veio aqui no enterro. E Duda fez 50 anos, agora ela veio. Aí eu fiquei muito conversando com ele. Eu adoro ela. E esse jeitão dela, assim, de falar as coisas sem frescura, nem querer parecer que é intelectual ou rebuscada. Pô, nenhuma disso. Maravilha. E o filho dela vai no mesmo caminho. Pois é o que eu estou sabendo. Choque com o vozeirão masculino. É menos bonito. Mas é isso, é uma coisa muito útil que eu acho que também o jornalismo tem que fazer, é romper o faz de conta. As pessoas sabem o que está acontecendo, sabem quem é o Lira, sabe tudo. Aí fica naquele faz de conta. Chega uma hora que a gente faz assim, meu amigo, não é isso aí não, cara, o rei tá nu. Pois é, pessoal, acabou mais uma vez. Sexta que vem a gente se encontra para esse encontro maravilhoso. Grande Jânio, grande Bob, que maravilha vocês ficarem aqui conosco, viu? Mário, abração.
Caro Jânio Zico, segundo Lúcio de Castro, amigas e amigos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Abraço a todos. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Que maravilha.